O Mundo Sombrio de Sabrina, episódio 3 e 4 da primeira temporada. Sabrina vai finalmente responder por seus atos, devido não ter assinado seu nome no livro da besta, sendo processada e, se a julgarem culpada, na corte das bruxas, passará 333 anos queimando no inferno, além de ter que abrir mão da sua vida mortal. Esse é um dos episódios, meu, pelo menos, favorito dessa primeira temporada, gente. Tanto que, apesar de eu ter assistido ele apenas uma vez no ano do lançamento, ou seja, lá em 2018, eu nunca me esqueci dele e da reviravolta. Nunca. Eu nunca esqueci do plot desse episódio. Cada vez conhecemos mais a Hilda e a Zelda intimamente, e aqui fica cada vez mais claro o quanto as irmãs são realmente muito opostas, são realmente muito diferentes em vários aspectos. Aquilo que a gente já sabe, a Hilda é muito mais coração, muito mais maternal, enquanto a Zelda é muito mais distante, muito mais fria, muito mais general. E eu vou comentar conforme o episódio for acontecendo, mas a Zelda, por mais que ela seja desse jeito, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é o jeito que a atriz deu vida à personagem, mas não dá pra gente não gostar dela. Eu acho ela um ícone. Quanto ao episódio 4, porque sim, hoje teremos 2 episódios finalmente, fica difícil eu fazer um breve review aqui, porque ele anularia a emoção de acompanhar o episódio 3. Então, bora se jogar. Quando começar o episódio 4 eu aviso. E hoje é o Mundo Sombrio de Sabrina. E sem mais delongas, bora pros episódios que tem muita coisa pra gente falar, vamos lá. O episódio começa com a Sabrina saindo da sala do diretor Hawthorne, porque como vocês se lembram, ela foi chamada na sala dele e ele foi possuído pelo Senhor das Trevas, lembra? Pois é, ela sai da sala dele e vai pro banheiro e vomita horrores, porque ela fica nervosa com aquele acontecimento. No banheiro, ela meio que é amparada pela senhorita Wardwell, que, enfim, tá ali no banheiro bem na hora que a Sabrina chega. Eu não sei como é que a Sabrina ainda não tá desconfiando da senhorita Wardwell, sabe? Como que ela ainda não sentiu um feeling esquisito nela. É então que a gente descobre que a Sabrina, ela tá sendo processada pelo Senhor da Noite e ela será levada a um julgamento. E agora? Você será julgada e avaliada na frente de todo o Coven. Isso porque ela prometeu que assinaria o nome no livro da besta e no final ela não assinou. E ali pro clã da Igreja da Noite, no mundo ali do Senhor das Trevas, uma promessa, ela é dívida realmente, assim. Quando você promete algo, você tem que cumprir. Senão você é passível de processo. E o fato é que o Senhor das Trevas, ele tá decidido a colocar a Sabrina no caminho da noite. Ele não quer abrir mão da Sabrina. Só que a Sabrina, como ela já percebeu que ela vai perder a liberdade dela, que vai, mano, a vida dela vai virar uma merda se ela assinar o nome no livro, ela fala, eu não quero fazer parte da aliança dele e nem ir pra Academia de Artes Ocultas, não quero abrir mão da minha liberdade. Ela prefere continuar sendo meio que uma mortal com poderes limitados do que uma praticamente imortal com poderes ilimitados, porém, debaixo ali das regras de um clã do Senhor das Trevas, sabe, sem liberdade de ser quem ela quiser ser. A Zelda, obviamente, que ela tá puta da vida com a Sabrina, porque isso é uma ofensa, isso é uma ofensa de uma magnitude, uma bruxa ser levada a um julgamento com os membros da Igreja da Noite. Nossa, ela fala, né, nunca que um Spellman passou por isso, tipo, a Sabrina tá fazendo ela viver os piores terrores da vida dela, sem dizer que ela e a Hilda também serão julgadas, porque como elas são as guardiãs legais da Sabrina, elas são tão culpadas quanto. Somos suas guardiãs legais, amor, então, aos olhos do Tribunal das Bruxas, suas ações são nossas ações. Como punição, elas perdem os poderes e elas vão começar a perecer dali até o fim do julgamento. E aí tomara que elas não morram. Porque como elas são já centenárias, elas são muito velhas, elas vão começar a ter a idade, meio que a aparência que elas deveriam ter com a idade que elas têm. Que é praticamente morta, né? Assim, basicamente morta na real. Retiraram nossos poderes. Isso significa que vamos envelhecer e apodrecer rapidamente. E aí o Ambrose fala pra Sabrina que ela precisa de um advogado, né, pra poder defender ela nesse caso aí do processo. E ele fala que tem um advogado muito bom, o qual ele nunca perdeu nenhum caso, e que ela poderia procurar ele porque apesar de ele ser um mortal, ele sabe tudo sobre direito bruxo, ele conheceu o pai da Sabrina, a gente descobriu que ele conheceu o pai da Sabrina, e através do pai da Sabrina, ele conheceu tudo sobre o mundo bruxo, os direitos bruxos e tal, inclusive já advogou para vários bruxos. A Sabrina vai atrás dele e ele fala que não faz mais isso, que ele não faz mais esse tipo de trabalho e tal. Aquela ladainha de sempre, pra depois a gente descobrir que ele vai sim defender a Sabrina no tribunal. Não, desculpe. Eu não pratico mais. Mentira!
Bom, começa o julgamento da Sabrina ali na frente dos membros da Igreja da Noite e tal. É mó climão bom, vocês sabem que eu sou apaixonado pelos cenários de Sabrina, né? E o climão dessa cena esquisita, assim, dark, é muito bom. O padre Blackwood meio que é o promotor e ele tá falando, né, o que vai acontecer com a Sabrina, a sentença dela, fala que ela vai perder a vida mortal, que ela vai ser condenada a mais de 300 anos queimando lá no inferno. E quando ele pergunta pra ela como que ela se declara, entra o Webster, que é o advogado que falou que não ia advogar por ela, mas ele entra porque é óbvio, né, gente? Como eu falei pra vocês, são narrativas tipo assim, ai, não vou fazer isso por você, garoto, pra depois a gente saber que ele vai, sei lá, o que causa no espectador. Em mim não causa surpresa nenhuma. Ele entra falando da cliente dele e tal, e o que é que acontece, quais são as acusações e tal, porque ela é inocente pra ele. E aí o padre Blackwood pede o livro da besta e pede pra Sabrina ler um nome que tá escrito, né, numa data dias depois dela ter nascido, acho que 3 dias depois dela ter nascido. E lá está escrito Sabrina Spellman. Aqui diz Sabrina Spellman, mas... Imediatamente a Zelda olha pra trás assim, meio que cobre o rosto como quem diz, ai meu Deus do céu, não era pra isso ter acontecido. E ninguém entende nada. E aí a gente descobre que o pai da Sabrina assinou o nome dela 3 dias depois que ela nasceu, com a Zelda por testemunha. A Zelda aceitou que ele fizesse isso. Ou seja, o pai da Sabrina prometeu a alma da filha dele pro Senhor das Trevas quando ela ainda era criança. Então uma promessa aí no meio. E aí fica difícil da Sabrina ir pros outros lados e tal. Por isso que a Zelda tava louca, assim. Por isso que a Sabrina meio que não tinha escolha. Ela tinha que assinar. Lembra quando a Zelda falou com a Hilda lá na sacada? Você sabe que ela não tem escolha. Ela tem que assinar. Esse foi o preço que o pai da Sabrina pagou pra poder casar com uma mortal. Como eu falei pra vocês, né, é completamente proibido um romance entre um mortal e uma bruxa. Então, pro pai da Sabrina conseguir se casar com a mãe dela, ele teve que prometer a alma da Sabrina. E aceitou, e foi embora. A Sabrina fica louca de raiva da Zelda, por não ter impedido o pai dela de fazer isso, e do pai dela. Era para você escolher o caminho das trevas e assinar o seu nome por livre vontade, assim... Assim eu nunca teria ficado sabendo da traição do meu pai e da sua? A Zelda e a Hilda já começaram, inclusive, a envelhecer, gente. Essa mecha na Zelda, eu acho chiquérrima essa mecha no cabelo da Zelda, Bi. Nossa senhora, eu amo. Depois disso, a Sabrina tá na escola e a senhorita Wardwell, ela joga um feitiço pra que a Sabrina, de certa forma, descubra o passado do cara que tá advogando por ela, pra ver se ela consegue fazer com que talvez a Sabrina desista de ter ele como advogado, porque ele é realmente muito bom. E a senhorita Wardwell, como a gente já sabe, ela tá trabalhando para o Senhor das Trevas. Então o grande lance dela é fazer com que a vontade dele é que seja feita. A Sabrina descobre então que ele foi um advogado péssimo, na verdade maravilhoso, né, no sentido profissional, digamos assim, mas ele só pegava casos horrendos, ele conseguia inocentar pessoas realmente culpadas, sabe, assassinos, enfim, todo tipo de gente horrorosa ele conseguia inocentar, livrar da prisão, livrar de processo, etc. Ganhava tudo. E ela foi falar com ele, porque ela falou bem assim, inaceitável, eu não quero um cara desse jeito trabalhando comigo. Ok, então você sabe. As pessoas que ajudou a libertar. Assassinos e monstros. E é aí que a gente descobre que, há muitos anos atrás, quando ele se formou em Direito, ele queria se tornar o maior advogado do mundo, então ele fez também um pacto com o Senhor das Trevas e assinou o nome dele num livro, diferente do livro da Sabrina, ainda assim pertencente à mesma pessoa. Depois disso ele começou a ganhar um julgamento atrás do outro. Todos que ele pegava ele vencia. Só que quando ele se deu conta, ele não estava percebendo. Ele só estava trabalhando com assassinos, com pessoas horrorosas. E aí ele percebeu que esse acordo que ele fez com o Senhor das Trevas levou ele para um lugar que ele não se orgulhava, não era isso que ele queria. Ele queria se tornar um bom advogado do bem, digamos assim, mas não, ele estava defendendo gente péssima. Até o dia que ele livrou um assassino da cadeia de ser preso, e esse cara em liberdade encontrou a filha dele, a filha do Webster, e matou a menina. E aí foi quando ele ficou louco de ódio e falou, não, pra mim não serve mais, não vou mais trabalhar desse jeito. E é por isso que ele quer advogar pela Sabrina, é por isso que ele quer vencer isso. Ele quer sentir que ele fez algo pela filha dele, sabe? E durante a segunda noite de julgamento, o Webster, ele pede que a Sabrina seja julgada debaixo das leis bruxas, ok, mas como ela é também metade mortal, então ela tem que ser julgada também debaixo das leis mortais. Porque as leis bruxas e as leis mortais, elas têm essas diferenças.
coisa, sabe? Tipo, na lei mortal, você é inocente até que provem o contrário. Na lei bruxa, você é culpado até que provem o contrário. Então, tipo, na lei bruxa, você já tá condenado. E ele fala, não, a gente tem que trabalhar com metade-metade. Fazendo dela metade bruxa, metade mortal. E, portanto, só metade sujeita às leis deste tribunal. Só que aí o Blackwood fala, tá, então ela vai ter que provar que ela não tem nenhuma marca da bruxa. Lembra que toda bruxa tem uma marquinha, que foi encontrada no Connor, que foi o garoto lá que morreu e tal. Pois é, só que aí pra isso tem duas possibilidades. A primeira, amarrarem ela e jogarem ela num rio. Se ela boiar, ela é bruxa, porque ela, né, enfim... Não sei o que acontece, mas bruxa não tem possibilidade de bruxa morrer afogada. Se ela afundar, ela é humana, só que se ela afundar, ela morre, né? A segunda possibilidade é ela ficar completamente nua na frente do Coven, ali no julgamento, mostrar todas as partes do corpo dela e provar que ela realmente não tem nenhuma marca da bruxa. A acusada será despida e examinada na frente do Coven, atrás de uma marca de bruxa em seu corpo. De jeito nenhum, eu proíbo. Nesse meio tempo, eu preciso salientar algo aqui, e vocês não podem se esquecer do que eu vou falar agora, que a Ross, que é amiga da Sabrina, ela descobre que ela vai ficar cega, tá? Eles estão lá na escola, tem toda uma trama do Clube do Livro, tem várias tramas que eu não trago aqui pra vocês, gente, porque senão eu teria que falar do episódio inteiro, e aí, tipo, o vídeo ia ter 2 horas e 40, e aí não dá. Mas ela quer ler o máximo de livros que ela puder em 3 meses, porque em 3 meses ela vai ficar completamente cega. E aí guardem essa informação, porque mais pra frente isso vai ser trazido de volta à tona. E durante a noite, a Sabrina vai lá conversar com as tias dela, ela fala que ok, que ela decidiu e que ela aceita ser despida e analisada na frente de todo o Coven, de todo mundo da Igreja da Noite, atrás da marca da bruxa, porque ela já se certificou e ela realmente não tem a marca da bruxa. Então tá tudo certo, não será tudo em vão. Aí nesse momento a Hilda é que fica incrédula, sabe? Tipo, ela fica brava. Aí ela levanta e sai falando pra Zelda, você não é a única que tem segredos, porque esse lance, né, do pai da Sabrina ter assinado o nome dela no livro da besta, com a Zelda por testemunha, foi um segredo ocultado pela Zelda forever. Ninguém sabia e não era pra ninguém saber. As coisas vão ficando cada vez piores. Você não é a única que tem segredos, Zelda Spellman. O terceiro dia de julgamento começa e tá cada vez melhor esses julgamentos. E o segredo da Hilda é finalmente revelado no momento ápice ali. Ela entra falando, peraí, que eu tenho uma prova cabal que pode acabar com tudo isso. A gente fica na expectativa, né? E é então que ela revela uma certidão de batismo. Um dia antes do pai da Sabrina assinar o nome dela no livro da besta com a Zelda por testemunha, a Hilda foi com a mãe da Sabrina na igreja cristã católica e batizou a Sabrina um dia antes. Eu ofereço como prova uma certidão de batismo da Santa Madre Igreja de Greendale. O batismo da Sabrina na Igreja Católica invalida a assinatura do pai da Sabrina no livro da besta. O lugar vira um furdunço, todo mundo fica em pânico com aquilo, tipo, e é sobre, sabe? A Hilda, ela só olha pra Zelda, a Zelda olha, fala, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa, porque, de fato, né? E quando tá todo mundo ali falando e tal, gritando, a Sabrina, ela meio que bate no peito e lança a brava pra cima do Senhor das Trevas. Não, eu vou dizer o que é ultrajante. O comportamento do Senhor das Trevas. E esse buraco que se abriu aí no chão, buraco sinistro que se abriu, é pra descer o padre Blackwood e o advogado da Sabrina, o Sr. Webster, pra conversar nas catacumbas lá diretamente com o Senhor das Trevas. Eles vão resolver ali entre eles o que será feito. Fica acordado então que a Sabrina, ela vai poder manter a sua vida mortal, seus estudos no Colégio Baxter e etc, desde que ela também passe a frequentar a Academia de Artes Ocultas. Então ela vai meio que dividir a vida dela. Vai ser meio como ela gostaria que fosse de fato, sabe? Ela vai passar tantos dias na Academia de Artes Ocultas e tantos dias na Escola Mortal. Vai ter uma dupla cidadania, como ele chamou, o advogado dela. No entanto, a Hilda foi excomungada da Igreja da Noite, gente. Excomungada é tipo, expulsa, basicamente, sabe? Tipo, mano, some daqui, velho. Some daqui, meu! Porque ela participou de um batismo cristão. E isso coloca em dúvida a devoção delas ao Senhor das Trevas. Então a Hilda, por ter feito isso, ela foi excomungada. A Zelda continua, mas a Hilda vai rolar mais não pra você, hein, filha? Mas então o que eu faço agora? Deve agradecer por ter sido apenas excomungada.
E o quarto episódio começa com a Sabrina, obviamente, arrumando as coisas dela pra ir pra Academia de Artes Ocultas. Finalmente a gente vai conhecer a tal Academia de Artes Ocultas que eles falam desde o primeiro episódio, que é pra onde a Sabrina deveria ter ido assim que ela assinou, né, o nome no livro da besta. E o Ambrose começa a falar pra ela, mano, todas as coisas maravilhosas, né, que ela vai conhecer outros bruxos, bruxas, outros feiticeiros, e que alguns são muito bonitos e que ela provavelmente vai até talvez se apaixonar, né. Ela fala que ela não tá afim de ir pra Academia de Artes Ocultas pra se tornar uma grande bruxa, que na verdade ela quer ir lá pra ter noção dos poderes dela, aprender a conjurar, pra ela poder conjurar o Senhor das Trevas, prender ele e banir ele. Ela tá indo na Academia de Artes Ocultas entender sobre magia pra peitar o Senhor das Trevas. É isso que ela tá indo fazer. Quer dizer, a Sabrina é babadeira mesmo, né? Eu tô indo pra academia pra aprender a derrotar o Senhor das Trevas. Eu vou aprender a conjurá-lo, amarrá-lo e bani-lo. Mona, você é maluca? Com todo respeito. A Zelda tá finalmente muito orgulhosa da Sabrina, também falando pra ela, ai, nossa, os anos de academia são os melhores, porque lá você cresce, você aprende, você se torna babadeira. A Hilda fica um pouco mais preocupada, porque a Hilda, ela sofreu meio que muito bullying lá na academia, sabe, da própria irmã dela. Então ela meio que abraça a Sabrina, dá uns amuletos pra Sabrina pra proteger ela e tal. E a Sabrina vai. Gente, a entrada pra academia, na verdade é um portal, né, pra academia, é muito bom, assim. Parece uma estação ferroviária abandonada e fica um moleque esquisito, assustador, esperando a Sabrina lá. E dentro da academia, obviamente, que é um cenário completamente pesado, tenso, tem um climão, né, um aspecto creepy, assustador. É tudo muito escuro, em tons de vermelho, é uma madeira escura. Pesado, né, gente? Ó, a Sabrina é completamente, gente, que série pesada, viu? Mas a ambientação da academia é incrível, a cenografia é incrível. Que série rica, viu? Bom, a Sabrina recebe os horários das aulas dela, e ela tá animadíssima, porque, né, ela tá louca pra aprender conjuração e etc. Só que ela fica decepcionada, porque as aulas dela são, tipo, besta, assim, é tipo latim, música, uns negócios que ela fala assim, mas é isso aqui que eu vim fazer aqui? Tipo, isso aqui eu consigo na internet, lá no mundo mortal, digamos assim. Aí o Padre Blackwood fala que ela tem que preencher alguns requisitos antes de poder passar pra aulas mais avançadas, digamos assim. E eu acho até que, na verdade, ele tem noção que a Sabrina, meio que a Sabrina talvez seja perigosa, tendo conhecimento sobre certos tipos de magia, sabe? Mas, à noite, começam os trotes da Sabrina, e quem dá esses trotes são as Irmãs Estranhas, né? Elas prendem a Sabrina lá no lugar, que normalmente enlouquece as bruxas. Ainda assombram este lugar, e te mostrarão coisas terríveis no escuro, coisas que vão te fazer enlouquecer. E a Sabrina se sai super bem, mas ela não dorme nada, ela não descansa. No outro dia, o Padre Blackwood chama a Sabrina e a Zelda, por quê? Porque a Sabrina tretou com as Irmãs Estranhas, né? Saiu na mão com elas. Então o Padre Blackwood chama ela e a Zelda pra conversar e saber se a Sabrina tá gostando. E a Sabrina fala que não. Ela não tá gostando, primeiro, porque as Irmãs Estranhas ficam aí em cima dela, passando trote, né? Uns trote ridículo. Depois, porque as aulas dela são uma merda, ela não quer fazer essas aulas. E a Zelda concorda. A Zelda fica brava, ela fala bem assim, não, minha sobrinha não veio pra cá pra aprender latim. E é legal porque a gente começa a ver aquilo que eu falei pra vocês, a tia Zelda entrando em ação, a Zelda botando pra quebrar a favor da Sabrina, finalmente. Eu não vim aqui pra aprender fitoterapia ou latim, tia Zelda. É claro que não veio. O Padre Blackwood dá uma de doido, que os trotes meio que fazem parte, moldam caráter, etc. E fala bem assim, beleza, quanto às aulas, vai ser o seguinte, eu vou te dar um desafio, se você descobrir, se você decifrar esse enigma, você passa a frequentar essas aulas. Então ele dá um enigma de Aquerontes, que é tipo um quebra-cabeça, um negócio que inclusive foi projetado pelo próprio pai da Sabrina. E que o Padre Blackwood vem tentando abrir, ó, há séculos e ninguém nunca conseguiu. Se a Sabrina conseguir abrir, ela pode passar a frequentar as aulas. Na segunda noite, as Irmãs Estranhas passam outro trote na Sabrina, levam ela numa árvore, fazem com que ela fique de pé olhando pra essa árvore e elas falam, você não pode olhar pra trás por nada. Só que um monte de coisa começa a acontecer atrás dela. A gente consegue ouvir a voz da mãe dela, a voz do pai, a voz do Harvey, e ela chora desesperada, porque como é a voz perfeita, ela quer olhar, ela quer fazer alguma coisa, né, porque a nossa cabeça fica a mil nessa situação. Sabrina, é a sua mãe. Não. Me deixa olhar pra você, pro seu rosto.
Só que pela manhã, a Sabrina meio que vai lá ser meio que resgatada por aquele menininho que esperou ela na porta da academia de artes ocultas. Lembra o esquisito? Pois é. Eles estão conversando e a Sabrina, através dele, descobre que não só ele, como outras várias crianças, na verdade, estão mortas. Ele é um espírito. E ele está preso ali porque eles foram mortos por trotes. Trotes esses que bruxos e feiticeiros passaram em outros bruxos e feiticeiros e que acabaram matando eles. O que é impensável, o que é uma loucura. A Sabrina liga pras tias e fala, olha, tem uma coisa muito esquisita aqui, estão acobertando, não falam sobre. Sabrina, aqui é Zelda. Que tipo de ajuda? O que você fez agora? Crianças estão morrendo na academia, tia Zelda, e ninguém tá fazendo nada pra impedir. Vocês sabem que com a Sabrina não tem essa, né? Sabrina viu coisa esquisita, opa, defensora dos fracos e oprimidos, número 1 aqui chegou. Ela chama as tias dela, né, confirmam tudo, e a Zelda vai falar com o padre Blackwood. E a Zelda agora sim começa a ser a tia da Sabrina. O que ele disse? Ele disse que vai cuidar disso. E acreditou nele? Mas é claro que não. Nos leve até as crianças. Bom, o fato é que elas poderiam fazer um feitiço pra libertar todas essas crianças. Mas a Hilda entende que elas não querem ser libertas. Elas próprias falam, mas a gente não tem pra onde ir. O que elas querem é vingança. Porque a Hilda, como ela também sofreu bullying, os trotes, etc. Ela fala, cara, o que eu sempre quis foi me vingar de todo mundo que fez alguma coisa contra mim. Inclusive, a própria irmã dela. Então ela falou, o que vocês querem é vingança. Então, beleza. A gente providencia. A noite cai e na casa da Sabrina a gente vê a Zelda pedindo desculpa pra Hilda se ela foi má com a Hilda durante os anos de academia, principalmente no que se refere aos trotes, né? É uma cena mais emocionantinha, sabe? Uma cena um pouquinho mais com uma carga dramáticazinha mais pesada e a gente começa a perceber o quanto as duas estão começando a se conectar a níveis maiores, sabe? De fato, a narrativa agora vai começar a introduzir a Zelda de uma maneira mais tia protetora, mais do bem, sabe? Menos aquela pessoa que a gente, mano, nem conta pra Zelda, deixa pra lá, a Zelda é mó chata, não fala nada com ela, sabe? E isso é incrível, porque eu amo a atriz, eu amo a personagem, e de fato, eu me lembro que eu terminei a série amando a Zelda. Ela tem arcos incríveis nas temporadas, sabe? Eu não lembrava que no começo ela era tão chata, mas aqui a gente já começa a ver uma Zelda mais coração, isso é muito legal. Se eu peguei muito pesado com você no trote... Se pegou? Você foi cruel. Não, eu sei que fui. E eu sinto muito por isso. E mais uma noite, a Prudence e as Irmãs Estranhas vão aplicar trote na Sabrina. Levam ela numa árvore e falam, agora a gente vai enforcar você. E é basicamente isso. Tipo, a gente vai enforcar você e vamos ver se você vive. É um pouco difícil viver, mas... Porque parece que o lance delas mesmo é matar a Sabrina, sabe? Tipo, a ideia delas é matar de fato a Sabrina. O que é muito esquisito, porque, mano, como assim? A Sabrina meio que conversa com elas, sabe? Fala, tipo, não faz o menor sentido bruxas atacarem bruxas, sabe? Elas sempre citam as 13 de Greendale, que foram as bruxas, as 13 bruxas que foram assassinadas lá no passado, né? Quando Greendale ainda não era nem a cidade que é. E a Sabrina fala, cara, o sonho dessas bruxas talvez fosse ter uma academia com outras bruxas pra defenderem elas. Então essa ideia de bruxas atacando bruxas, bruxas tentando matar bruxas, isso não faz o menor sentido. Isso não faz jus ao que aconteceu com elas. Na verdade, isso é impensável. Ainda assim, a Prudence e as Irmãs Estranhas falam, não, mas a gente vai te enforcar. As crianças fantasmas aparecem e elas é quem enforcam as Irmãs Estranhas. Leve feito pena, duro feito tábua, leve feito pena. E tipo, é incrível a cena, tá? Porque elas sobem assim do nada e ficam tentando pegar, né, a corda, só que não tem corda pra pegar, elas só sentem mesmo que estão sendo puxadas pelo pescoço. E as crianças ali morrendo de ódio, adorando se vingar de troteiras, digamos assim. E aí a Sabrina tentou no amor, não rolou no amor, agora vai na dor. A Sabrina começa a falar pra elas, é o seguinte, a gente vai parar com essa putaria aqui, tá? Acabou os trotes, beleza? Show! Elas não respondem. As crianças vai lá e puxa mais, elas sobem mais na corda pelo pescoço e tal. A cena é extremamente agoniante e extremamente satisfatória também, porque essas atrizes que dão vida, né, as Irmãs Estranhas, meu, elas são muito irritantes, assim, a cara delas é muito irritante. Tipo, a gente pega ranço real delas. No final, elas concordam, as crianças soltam elas e a Sabrina ameaça a Prudence. E eu acho maravilhoso. Se disser alguma coisa sobre a minha mãe ou sobre o meu pai pra qualquer um,
E te sufoco até a morte no seu próprio sangue. E é aí que a gente descobre que o padre Blackwood tá por trás de todos esses trotes. Vocês acreditam? Pois é. 3 de vocês, veteranas e uma dela. Ainda assim, ela superou vocês! Ela humilhou vocês! Foi esquisito quando a Zelda foi lá falar com ele, e ele deu umas respostas meio tortas, a gente sentiu que ele tava tentando se esquivar, foi esquisito. Ele estava por trás dos trotes, ou seja, ele estava por trás dos planos de matar a Sabrina. Só que eu não tenho certeza se fazia parte dos planos do Senhor das Trevas. Ao que me parece, é o padre Blackwood que tá a fim de matar a Sabrina, e não o Senhor das Trevas. Agora, por que que o padre Blackwood quer matar a Sabrina? É todo um auê, gente. E o 4º episódio termina com a Sabrina tendo acesso a um dos diários do pai dela, que fica lá na Academia de Artes Ocultas, dado pelo Nick, que roubou lá da biblioteca, deu pra Sabrina. A Sabrina acaba encontrando, tem umas páginas viradas, e as páginas formam o nome Diana, né? E nesse nome, a Sabrina acaba encontrando meio que o código pra abrir o enigma de Aquerontes. E ela consegue abrir finalmente. A gente fica feliz porque ela vai ter acesso a aulas babadeiras e a gente quer ver como é que vai ser essas aulas babadeiras, se vai ser uma coisa meio Harry Potter. Por outro lado, ela acaba libertando um demônio, e eu me lembro bem do episódio desse demônio. Misericórdia! Tem muita gente que não gosta desse episódio, porque é aquele meio que episódio de meio de temporada que não leva nem pra um lugar e nem pro outro, sabe? É um episódio meio que nulo, morto. Mas eu acho ele extremamente interessante, muito bom. Até pra mostrar quem é a Hilda, quem é a Zelda, quem é a Sabrina, o Ambrose. Eu acho ele incrível. Mas em seguida, depois do 5, né, no episódio 6, aí as coisas começam a entrar no arco final. As coisas começam a se apertar. E eu vou falar, gente, essa temporada, ela é maravilhosa. Eu amo, gente, eu tô amando trazer pra vocês Sabrina. Agora eu já estou animado pra trazer o próximo episódio, que é do demônio que vai estar solto na casa da Sabrina. E isso vai ser incrível, porque ele meio que é um demônio do sono. Então a pessoa, ela não tem certeza se ela tá dormindo, se ela tá acordada. Mano, é foda. É muito incrível. Vocês não perdem por esperar. Então é isso, não esquece o like, de engajar. Deixa um emoji aí pra engajar nos comentários e tal. Falar pro YouTube que eu tô fazendo um bom trabalho. Continua comparecendo, hein, gente? Que eu quero os views de Sabrina lá em cima. Bora fazer acontecer. Demorou? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.